Você foi justificado pela fé. E você pode dizer amém. Existe algo que somente os filhos de Deus possuem: a fé segundo Deus. A fé que temos não é possível tê-la por nós mesmos, mas a fé que temos no nosso coração é um dom que recebemos de Deus, é fruto da graça de Deus e do operar da graça de Deus sobre a nossa vida. E aquele que se tornou filho e filha de Deus, de fato ele quer agradar a Deus, o seu Pai. É natural que aqueles filhos que sabem que são amados, aqueles filhos que de fato desfrutam do amor de Deus e que se sentem amados pelo Pai, é natural que eles possuem um desejo de agradar ao Pai. E a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Nem todo crente permanece debaixo do favor de Deus, é o que temos aprendido aqui. O favor, a graça de Deus, a bênção de Deus é o selo e a garantia que nós temos que seremos abençoados em tudo aquilo que nós fizermos. A certeza que temos que seremos prósperos, bem-sucedidos nos nossos desafios, é a confiança que o favor de Deus já foi derramado sobre nós, e que a graça de Deus de forma abundante tem sido derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas células, sobre o nosso ministério. O favor de Deus é o que faz com que portas sejam abertas diante de você. É o favor de Deus que faz com que as coisas cheguem até a sua mão sem precisar de nenhum esforço da sua parte. É o favor de Deus que faz com que você entre por portas que você nunca se esforçou para entrar. O favor de Deus é o que faz as pessoas pensarem que para você as coisas acontecem de uma forma mais fácil. O favor de Deus é o que faz as pessoas pensarem que para você as coisas acontecem mais rapidamente. Isso se chama favor, isso se chama graça. Agora, o que nos tira do lugar do favor não é o pecado, o contrário do que muitos pensam. O pecado é muito ruim. O pecado produz consequências sérias e horríveis na sua vida, mas não é o pecado que nos tira do favor. Paulo diz em Gálatas capítulo 5 verso 4 que o que nos tira do favor é a confiança na justiça própria. É justamente você achar que merece, é justamente você pensar que é digno, é justamente você pensar que é melhor do que outros, é justamente achar que você fez o suficiente para ser abençoado. Justiça própria é ter mérito próprio. Justiça própria é confiar no seu mérito, nas suas próprias obras. Todo aquele que anda confiando na justiça própria, ele está vivendo debaixo da justiça da lei. E Paulo diz que esse é aquele que se desliga da graça, é aquele que sai debaixo da graça e do favor de Deus. São aqueles que se desligaram de Cristo. Aquele que confia na justiça própria é aquele que confia no mérito pessoal e não na graça de Deus. Que coisa séria. Eu quero permanecer debaixo do favor de Deus. Quantos podem dizer amém? Pastor, a única condição para estar debaixo do favor de Deus é rejeitar a justiça própria? Preste atenção, essa é a condição principal. Mas hoje eu quero falar de uma outra condição para aqueles que querem desfrutar de um favor abundante: é a fé. Quando você não tem fé, você desagrada a Deus, porque a fé é o que atrai a Deus, a fé é o que move o coração de Deus. Às vezes nós estamos numa multidão como essa aqui nessa noite reunida, mas tem uma pessoa que atrai a Deus de uma forma especial, porque o seu coração está cheio de fé. Deus passa por uma multidão de pessoas até chegar a você que está cheio de fé.
De fato, a fé ativa o poder de Deus. Deus, de fato, coloca o seu poder disponível a partir da nossa fé. Você lembra de uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia que não cessava nunca, já tinha perdido muito sangue, com a saúde muito limitada, e essa mulher já havia perdido muito dinheiro com médicos e com remédios, e nada resolvia o problema dessa mulher, até que aquela mulher soube que Jesus, o profeta de Nazaré, iria passar por ali. E a Bíblia diz que ela diz consigo: se eu apenas tocar na ponta da sua veste, eu serei curada. Diz a Bíblia que aquela mulher se embrenhou no meio da multidão. Só que há um detalhe importante aqui, preste atenção. Essa mulher, ao tomar essa atitude, ao tomar essa decisão, ela está quebrando a lei de Moisés. Como assim, pastor? A lei dizia que qualquer pessoa que padecia de fluxo não poderia estar no meio dos demais. Qualquer pessoa que sofria de uma hemorragia como aquela mulher deveria estar separada, isolada. Aquela mulher corria o risco de ser morta por apedrejamento, porque ela estava tocando em Jesus, estava no meio de uma multidão. Ela deveria estar isolada segundo a lei de Moisés. Sem aquela multidão perceber, ela entra entre a multidão, correndo o risco de ser morta, e ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, imediatamente o Senhor parou. E o interessante do texto é que Jesus pergunta: quem me tocou? Parece até uma pergunta que não é muito inteligente, porque havia uma multidão ao redor de Jesus, muitas pessoas esbarrando nele, tocando nele, e de repente Jesus pergunta: quem me tocou? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque aquela mulher teve um toque diferente, ela teve um toque de fé. A fé toca em Deus como nada mais pode tocar. A fé, ela ativa o poder de Deus. E Jesus, ele direciona a sua palavra àquela mulher, pelo toque de fé que ela teve. E ele pergunta: quem me tocou? Em outras palavras, Jesus está perguntando: quem teve fé aqui? Isso foi o que atraiu a atenção dele. Jesus não repreendeu aquela mulher dizendo: nunca mais faça isso, mulher. Você não sabe que você não deveria quebrar a lei de Moisés? Não, ele não falou nada sobre isso. Preste atenção, aquela mulher quebrou a lei, e mesmo assim a atenção de Jesus foi atraída para ela, e aquela mulher foi abençoada, para mostrar que não é uma questão de obra, para mostrar que não é uma questão de mérito, é uma questão de fé. Como é importante isso. Se eu pudesse marcar o seu coração nessa noite, eu marcaria com essa verdade: você é crente, você é chamado de crente. Tem crente aqui? Você é crente porque você faz parte daqueles que creem. Mas nós não somos crentes como os da nova era. A nova era ensina a ter fé na fé, entendeu? Não importa no que você crê, importa que você tenha fé na fé. Ou seja, se você crê que esse microfone é capaz de curar você, se você crê que esse microfone tem poder para curar você, então creia. Esse é o ensino da nova era. Não é assim que nós cremos. A Bíblia fala não sobre fé na fé, não a fé nela mesma. É muito importante que você saiba em quem você crê. É muito importante que você saiba no que você crê. Amém, queridos? Porque esse é aquele que recebe, é aquele que direciona a sua fé, é aquele que canaliza a sua fé. Esse é aquele que vai experimentar do favor de Deus sobre a sua vida. Então não é uma questão na fé em si mesmo, mas é uma questão na fé nele, na vida dele, no poder dele, na graça dele, na presença dele, de Cristo. Hoje eu não vou te ensinar nada novo. Aliás, você não está aqui para ouvir algo novo.
Você está aqui para ser alimentado pela palavra de Deus. E o alimento, para alimentar você, não precisa ser novo. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta você é a verdade que você conhece, mas é a verdade que você conhece no Espírito. Porque é possível que você conheça apenas a verdade na mente, mas não é suficiente. Você precisa ter revelação da palavra de Deus. Eu lembro de uma história que eu gosto muito de contar. Certa vez, num programa de rádio, tinha um locutor criticando os pregadores, dizendo que a pregação é algo inútil, que os pregadores pregam domingo após domingo e nada acontece, e os crentes nem lembram daquilo que foi falado, nem lembram daquilo que foi pregado. E aí, de repente, uma mulher liga para aquele programa de rádio que era ao vivo, e ela faz uma afirmação dizendo assim: você disse que a pregação é inútil, porque os crentes não lembram daquilo que os pregadores pregam, mas pregação é como comida. Eu não lembro o que minha mãe fez para eu comer há 20 anos atrás. Eu não lembro aquilo que eu comi no último domingo, mas eu sei que sou o que sou, porque eu comi todos os dias. E porque eu comi todos os dias, hoje eu estou aqui. Você entende? Você não tem que estar aqui para ouvir algo novo. Você tem que estar aqui para ser alimentado pela palavra. Você tem que estar aqui tendo essa postura de ser nutrido, de ser alimentado, entendendo que essa palavra tem poder para mudar a sua vida completamente. Eu creio que a pregação da palavra é algo sobrenatural, e se essa palavra de fato for como revelação no seu coração, sua vida não será mais a mesma a partir dessa noite. Aleluia. Não tem que ser especial para ser lembrada. Eu sei que tem dia que a comida, a pregação é especial, mas preste atenção, ela na verdade precisa marcar o seu coração, para você sair daqui cheio de fé, para você receber milagres, receber graça, receber glória. Tudo depende de fé. Amém? Então abra lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Há duas coisas importantes nesse texto aqui. Primeiro, Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Diga comigo: espírito da fé. Preste atenção, a fé é um espírito. A fé não é uma fórmula. A fé não é um amuleto. A fé não é uma ferramenta. A fé é um espírito. A fé não é uma fórmula que tem que ser memorizada para que você aplique no dia de uma circunstância difícil. Não, a fé é um espírito, porque é algo espiritual. Paulo está dizendo: tendo o mesmo espírito da fé. De quem? O mesmo espírito da fé de Abraão, o mesmo espírito da fé de Davi, o mesmo espírito da fé de Elias. Paulo diz que esse mesmo espírito da fé já foi colocado no coração de cada um de nós através da nova aliança. Então, dentro de você, acredite em mim, já existe um espírito da fé. Dentro de você já está agindo, atuando, trabalhando um espírito da fé. E sabe, queridos, e isso eu tenho aprendido cada dia mais: a fé, por ser um espírito, ela é contagiosa. A fé, por ser um espírito, ela contagia. Você chega na sua célula e você encontra ali na sua célula com um irmão cheio de fé. Na hora que ele abre a boca, o que acontece com a célula? O ambiente da célula fica permeado de fé. O ambiente da célula muda completamente. Todo mundo se alegra e fala: é isso que nós cremos. Porque a fé é contagiosa. Mas a incredulidade também é contagiosa. Por quê? Porque é algo espiritual.
A incredulidade também contagia. Tem gente que você conversa, você fica pesado depois da conversa. Te dá vontade até de tomar banho depois de ter conversado com aquela pessoa. Você sai até daquela conversa mais pesado, meio encurvado. Por quê? Porque a incredulidade também contagia. Então é necessário que você libere esse espírito de fé que já está em você, mas que precisa ser liberado, que precisa ser exercitado. A Bíblia fala que o povo de Israel saiu do Egito. Você conhece a história bíblica? Eles saíram e foram para o Monte Sinai. Do Monte Sinai eles foram para um lugar chamado Cádiz Barneia. Cádiz Barneia já era fronteira com a terra prometida, já era fronteira com a terra da promessa. Demoraram 2 anos mais ou menos, diz a Bíblia, para fazer esse trajeto. Deus estava conduzindo o seu povo para a terra da promessa, e eles decidiram levantar um espia, um representante de cada tribo das 12 tribos de Israel, 12 príncipes, 12 homens nobres, 12 homens que foram escolhidos a dedo. 12 espias foram de fato espiar a terra. Números 13 conta essa história. Eles voltaram, e dos 12, 10 desses espias voltaram trazendo um relatório ruim, trazendo um relatório negativo, um relatório de incredulidade, e eles contaminaram toda a nação com um espírito de incredulidade. Números capítulo 13, verso 32, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Números capítulo 13, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse foi o relatório dos 10 espias. Mas 2 dos 12, Josué e Caleb, tiveram uma outra postura, tiveram uma outra atitude, tiveram um outro espírito, diz a Bíblia. Números no capítulo 14, verso 24, a palavra afirma: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O que havia de diferente em Caleb? Havia um espírito diferente nele. Que espírito é esse diferente que havia em Caleb? Um espírito de fé. Que o Senhor possa dizer a respeito, que o Senhor possa falar disso a respeito de nós nessa noite. Que essa igreja tenha um espírito diferente, um espírito de fé. Uma igreja que de fato vai conquistar e vai desfrutar da terra prometida. Essa é a fé que atrai a Deus. Muitos querem atrair a Deus com lágrimas, muitos querem atrair a Deus com o desespero, muitos querem atrair a atenção de Deus ficando descabelado. No entanto, o que vai mover o céu ao seu favor é a sua fé, não é o seu desespero, não são as suas lágrimas. Pastor, como que eu posso manifestar esse espírito de fé? Como que eu posso liberar esse espírito de fé? Como que eu posso exercitar esse espírito de fé? Paulo nos ensina no verso 13 de 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, diga comigo, criei, por isso falei. Diga, nós cremos, por isso falamos. Diga mais forte, diga, eu criei, por isso falei. Diga, nós cremos, por isso falamos. Como que o espírito da fé se manifesta?
Eu criei, por isso falei. A coisa é muito simples, é mais simples do que você imagina. Sabe como você exercita a fé? Crendo e falando, crendo e declarando, crendo e confessando, crendo e liberando a palavra. Você fala aquilo que você crê. A maneira bíblica de declarar ou de liberar fé é declarando aquilo que você crê. Então acorde pela manhã liberando a palavra. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Dia de vitórias, dias de portas abertas, dias de bênçãos sem medida sendo derramadas sobre mim. É um estilo de vida. Todo domingo eu venho para cá me preparando para pregar para uma grande multidão. E eu saio da minha casa liberando a palavra dizendo: hoje esse culto será abençoado. Não, hoje esse culto será poderoso. Hoje pessoas irão ouvir a voz de Deus hoje. Eu posso falar, mas é o Espírito de Deus que falará aos corações. Liberando a palavra. Eu creio e falo. Eu creio e declaro. Eu creio e confesso. É preciso falar. Só que muitos querem crer em silêncio. Só que a questão é que a fé não é silenciosa. A fé fala. Quem crê fala. Amém, queridos? Quem crê fala para o seu filho dizendo: você é homem de Deus. Quem crê fala para a sua filha dizendo: você é mulher de Deus. Quem crê fala para o seu marido: você é profeta de Deus. Quem crê fala para a sua esposa: você é ministra de Deus. O menino que você tenha levado, mas você fala: é profeta. O menino que você tem apronta todas, mas você fala: é cheio do Espírito, vai dar um trabalho danado para o diabo. Porque você fala aquilo que você crê. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. Você olha para o seu filho, se você não está vendo nele aquilo que Deus diz, rejeite aquilo que você está vendo com seus olhos naturais e diga o que Deus diz a respeito dele. Pare de acreditar naquilo que você está vendo, como se aquilo que você estivesse vendo com seus olhos naturais fosse maior, fosse mais forte do que aquilo que Deus diz a respeito do seu filho. Não, olhe para o seu filho e diga: você é homem de Deus, separado por Deus, escolhido por Deus. Meus filhos são como o rebento da oliveira ao redor da minha mesa. Meus filhos são ungidos, escolhidos, instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Diga para o seu filho, para a sua filha, pode dizer: eu sei que você não está vendo dessa maneira. Diga para ela: mas Deus te enxerga assim, e você é aquilo que Deus diz. Eu gosto de um testemunho, um irmão que hoje é líder do maior ministério entre presídios nos Estados Unidos. Ele conta o testemunho da conversão dele, um testemunho abençoado. Eu já contei ele aqui algumas vezes. Foi criado na igreja, desviou-se, se afastou para valer, desviou com força. Começou a usar drogas, começou a roubar para sustentar o seu vício. Depois virou traficante de drogas. E a coisa ficou tão séria que ele foi ameaçado de morte. Mas sempre visitava sua mãe, aparecia na casa dela, que era crente, uma mulher cheia do Espírito. E a mãe daquele homem sempre dizia para ele: você é de Deus, você é servo de Deus. E ela resolveu mudar o nome dele. Ele tinha um cabelo comprido. Ela passou a dizer: seu nome a partir de hoje é Elias. Mas ele falava: mas o meu nome não é Elias. Mas ele dizia: você é Elias, porque você é profeta de Deus. Estava ameaçado de morte, drogado, ameaçado de morte. Quando estava ali para ser morto, ele não foi morto, foi preso, se converteu dentro da prisão, e hoje se tornou o maior ministério em presídios nos Estados Unidos. E ele afirma: sabe por que eu me converti? Porque na hora que eu vi a morte, eu lembrei daquilo que a minha mãe falava. E ele disse: Deus, se é verdade aquilo que a minha mãe dizia, que eu sou Elias, então me salva agora. E ele se converteu ali. Quanto tempo a mãe dele ficou declarando que ele era homem de Deus? Quanto tempo a mãe dele ficou confessando isso? Anos, muitos anos, falando:
você é de Deus, você é profeta de Deus, você é Elias, você foi separado por Deus. Ela creu e falou, ela creu e declarou, ela creu e confessou. Ela não creu e ficou em silêncio, ela não creu e retrocedeu, ela creu e falou, porque essa é a forma de liberar a fé. Só que o problema é que muitos de nós desistimos de falar. Nós cremos e paramos de falar. Não pare, continue falando. Amém, queridos? As pessoas vão dizer para você, mas você é louco, você não está vendo o natural, você não está vendo esse absurdo que está acontecendo, você não está vendo essa circunstância que está aí ao seu redor, e você vai dizer, aquilo que eu vejo é fato, mas o fato muda. Eu fico com a verdade é o que Deus diz, a verdade é o que a palavra de Deus diz, e a verdade transforma fatos, porque a verdade ela é imutável, ela é poderosa. Nós somos o povo que tem o espírito da fé. Nós somos o povo que tem o espírito da fé. Diga comigo, eu não ando pelo que vejo. Diga, eu não ando pelo que sinto. Diga, eu ando pelo que eu creio. Diga, eu creio na palavra de Deus. Diga, eu sou da fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. Diga, eu creio e falo. Diga, eu creio e confesso. Eu creio e declaro. Aleluia. Romanos capítulo 10, verso 9 diz: se com a tua boca confessar de Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é a maior de todas as bênçãos. Quantos concordam comigo? É a maior bênção que alguém pode receber. Ser livrado da ira de Deus, ser reconciliado com Deus, estar em paz com Deus, estar debaixo do favor e da graça de Deus. Como que isso aconteceu com você? Paulo está dizendo, você creu com o seu coração e você confessou com a sua boca. Olhe para mim, como que você recebeu a maior de todas as bênçãos? Crendo com o coração e confessando com a boca. Vamos falar juntos? Crendo com o coração e confessando com a boca. No verso 10 do capítulo 10 de Romanos diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é preciso fazer duas coisas. Paulo diz, eu criei, por isso falei, eu criei, por isso confessei. Preste atenção, queridos, isso é um princípio. Tem tantas coisas na Bíblia que você recebe pela boca. Quando você fala, as coisas de Deus são recebidas assim. Olha que interessante, Salmo 91, verso 9. Projeta para mim. Salmo 91, versículo 9. Nós vamos declarar todos juntos em uma só voz, bem forte. Vamos dizer? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Mas eu prefiro a revista atualizada, que diz assim, pois dissestes, diga comigo, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. De acordo com o salmista, como que você faz do Altíssimo a sua morada? Pois dissestes. Quando você diz, você faz. Sabe como você faz do Senhor o seu abrigo? Quando você diz, o Senhor é meu abrigo, no Senhor eu estou guardado, no Senhor eu estou protegido, porque você diz, e o texto afirma, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Verso 11 diz, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Você recebe a salvação crendo e falando, você é guardado pelo Senhor falando. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz,
e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19, falando entre vós. Como que você é cheio do Espírito? Falando. Diga para o seu vizinho: você é cheio do Espírito falando. Por que alguns crentes não são cheios do Espírito? Porque na sua boca só tem teia de aranha. Ele não fala, ele não declara, mas não é um falar qualquer, é um falar espiritual, é uma linguagem do Espírito. A maneira bíblica de sermos cheios do Espírito é falando, só que não é um falar qualquer, é um falar com Deus, é um falar de Deus, é um falar em Deus, é um falar para Deus, é um falar que é um fluir, como um jorrar de vida. A maneira de você ser um crente cheio do Espírito é não sendo um crente calado. Crente calado é crente oprimido. Crente cheio do Espírito é crente que fala. Porque quando ele fala, ele cria um ambiente espiritual. Ele cria um ambiente de poder de Deus. O que falamos em nossa casa, o que falamos ao nosso respeito, o que falamos a respeito do nosso cônjuge, o que falamos a respeito dos nossos filhos, o que falamos a respeito de nós mesmos, nos enche do Espírito. Preste atenção, as nossas palavras atraem o Espírito ou as nossas palavras repelem o Espírito? Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. As palavras que saem da nossa boca, ou elas atraem o Espírito, ou elas repelem o Espírito. Por isso que precisamos falar de forma positiva, otimista, cheia de fé, para edificar sempre. Efésios capítulo 4 diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas palavras para edificação. Palavras que transmitem graça. Por que precisamos ser cheios do Espírito? Porque aquele que é cheio do Espírito é controlado pelo Espírito. Paulo está dizendo: aquele que está embriagado com o vinho é dominado pelo vinho, é controlado pelo vinho, é governado pelo vinho. Mas aquele que é cheio do Espírito será controlado pelo Espírito, estará sob a influência do Espírito, será governado pelo Espírito. A ordem bíblica é que nós sejamos cheios do Espírito. Só que aí é importante você entender que há uma diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito. É diferente. O batismo com o Espírito Santo é o selo. O batismo com o Espírito Santo é o que nos capacita para sermos testemunhas. O batismo com o Espírito Santo nós recebemos apenas uma vez. E só é possível após a experiência do novo nascimento. Mas ser cheio do Espírito é uma experiência que você deve viver todos os dias. O selo é o batismo com o Espírito Santo. Acontece uma única vez. O ser cheio, por sua vez, é algo que deve ser como um estilo de vida para você. Ser cheio do Espírito de Cristo deve ser a característica de todo crente. É um crente que fala pelo Espírito, é um crente que tem um espírito forte. Qual é o crente que tem um espírito forte? Quando ele chega no ambiente, o ambiente muda, só porque ele chegou ali. Você sabe, tem gente assim lá na sua célula, só o glória a Deus que ele dá na célula, muda o ambiente inteiro. Ele pode chegar num culto, um ambiente pesado, difícil de ministrar, difícil de pregar, mas só em ele pegar o microfone, parece que o céu rasga, porque ele tem um espírito forte. Já viu gente assim? Espírito forte. Por isso que o texto na verdade diz: continuem sendo cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito então é uma experiência que deve ser repetida muitas vezes. A grande questão não é o quanto que você possui do Espírito Santo, mas é o quanto que o Espírito possui de você. E isso é marcado por uma vida cheia do Espírito.
Ser cheio do Espírito é pelo falar. Para ser controlado pelo Espírito, estar completamente embriagado do Espírito e debaixo da influência do Espírito. Mas essa é uma ordem bíblica e nós somos cheios do Espírito. Diga para o seu vizinho, falando. Diga para ele com fé, diga: você é cheio do Espírito, falando. Então pela fala nós fomos salvos, por falar nós somos guardados por Deus, e por falar nós somos cheios do Espírito. Então acredite em mim, você precisa falar. O mundo fala palavrão o tempo todo, sim ou não? O tempo inteiro as pessoas lá fora falam palavras torpes, palavras sujas. Você escuta palavrão no trânsito, você escuta palavrão na sala de aula, você escuta palavrão na faculdade, você escuta palavrão no trabalho, você escuta palavrão na televisão. Mas os crentes têm vergonha de falar palavras do céu. Você tem que falar. E quando você fala, você vai mudar o ambiente em que você está. Então veja bem, você é cheio do Espírito, diga comigo, falando. Você é guardado, diga comigo, falando. Você é salvo também, falando. Ninguém é salvo sem falar. Com o coração se crê e com a boca confessa. Se a maior bênção que existe é a salvação, e você concorda comigo? Se a maior bênção que existe nós recebemos crendo e falando, como que nós receberemos todas as outras bênçãos? Em Vinícius, crendo e falando. Crendo e falando, do mesmo jeito, da mesma forma, como estilo de vida. Assim como você foi salvo, você vai receber todas as outras bênçãos. Assim como você recebeu Cristo, você vai andar nele, crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, crendo e declarando, crendo e confessando, crendo e liberando a palavra, crendo e falando. Marcos capítulo 11, verso 22, fique ligado. A Bíblia fala que um dia Jesus teve fome, porque ele era plenamente Deus, plenamente homem, por isso ele tinha necessidades humanas. Um belo dia ele teve fome e ele foi procurar figo na figueira para comer. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, verso 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela se porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14, então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Preste atenção, imagine essa cena. Eu, o teu Criador, vim para comer fruto de ti, e você me negou o fruto. Nunca mais nascerá nada de ti. Mas aí vem os liberais, que são impressionantes. Os teólogos liberais que de fato diminuem a verdade da palavra de Deus, escrevem livros para crentes para destruir a fé dos crentes. E eles dizem que como se Jesus fosse injusto ali, porque está escrito no texto que já que não era tempo de figo, como que ele amaldiçoou a figueira por não encontrar figo nela, se não era tempo de encontrar figo? Essa é uma questão importante, você está aqui comigo? Esse pessoal quer explicar a Bíblia a partir do ponto de vista natural, isso é tolice, porque a palavra de Deus é algo espiritual. Eu lembro de uma história, numa aula de ciências, a professora resolveu deixar algo bem claro para os seus alunos naquela aula, dizendo: alunos, hoje eu quero deixar algo bem claro para vocês. A história de Jonas na Bíblia é uma história errada. Ele não foi engolido por um peixe gigante. E aí aquela professora tentando desconstruir a fé dos seus alunos. Uma aluna muito indignada
com aquela afirmação que a professora havia feito. Ela disse: mas professora, é claro que aconteceu assim, está na Bíblia. E a professora, enfurecida, com raiva, responde àquela aluna dizendo: garota, volta para o seu lugar, isso não é impossível, é impossível que isso acontecesse. Então deu o sinal de encerramento da aula, os alunos pegaram a sua mochila, foram embora. Aquela aluna foi a última que ficou na sala de aula, e antes daquela aluna sair, ela disse: professora, quando eu for para o céu, eu vou perguntar para Jonas. E ela disse isso desabafando com a professora. Aí a professora responde: mas e se você for para o inferno? Aí aquela menina retruca dizendo: então você pergunta para ele. Aliás, e se ele foi para o inferno? Aí a menina responde: então você pergunta para ele. Ri de novo para ficar legal. Em Israel, lá para o mês de novembro e dezembro, as figueiras começam a dar folhas. Um dia nós faremos uma viagem para Israel. Quem vai comigo? Amém. Porque é inverno lá. E lá para abril, as folhas voltam a ficar verde novamente. Mas quando as folhas ficam verdes novamente, começam a nascer os primeiros figos, que aqui no Brasil se chama de fruto temporão. Então, quando as folhas voltam a ficar verdes, depois de 6 semanas, você vai colher muitos figos maduros na figueira. Só que quando as folhas nascem, ficam verdes, alguns figos começam a brotar ali, que é o que é chamado de fruto temporão, que é um sinal que depois de 6 semanas, a figueira estará carregada de figos. Quando Jesus vê a figueira com folhas verdes, ele sabia que não era tempo de figo, mas ele sabia que ali ele iria encontrar o figo temporão. Então Jesus, ele vai atrás desses figos, mas diz a Bíblia, como lemos, que ele não encontrou. Entendeu por que o texto diz que não era época ainda? Mas há uma razão espiritual do porquê que Jesus amaldiçoou aquela figueira. É um princípio que eu já repeti aqui tantas vezes, que eu chamo de princípio da primeira menção. A primeira menção de figueira na Bíblia foi que depois que Adão e Eva pecaram e produziram uma roupa para si com folhas de figueira, porque são folhas grandes. O que simboliza essas folhas de figueira? Simboliza justiça própria. Significa o homem com seu esforço tentando se apresentar diante de Deus. Significa o homem com as suas obras tentando cobrir o seu pecado, a sua nudez, sem precisar do sangue de Jesus. Portanto, as folhas de figueira simbolizam a justiça própria. Sabe o que Jesus amaldiçoou naquele dia? A justiça própria. Qualquer um que resolve entrar na comunhão confiando na sua justiça, ele está entrando por um caminho de maldição. Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas é só uma oportunidade para aprendermos um pouco mais. Verso 20, olha o texto comigo. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Olha o verso 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, que no original está dizendo: tenha a fé do tipo de Deus. Verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, veja, o princípio é o mesmo. Eu criei, por isso falei. Eu falo, eu digo, eu confesso, eu declaro. É Jesus que está dizendo: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Sempre haverá montes diante de nós. O que são montes? São obstáculos, são problemas,
são dificuldades, montes que se levantam no seu casamento, montes que se levantam nas suas finanças, montes que se levantam com os seus filhos, montes que se levantam com uma enfermidade, montes que podem ser uma ação de demônios. Mas Jesus aqui está nos ensinando, preste atenção, que você pode falar. Aquele que crê, fala. Aquele que crê, declara. Mas Jesus falou com quem? Com os discípulos. Jesus falou com quem? Com a figueira. Preste atenção, Jesus falava com coisas. Você precisa aprender a falar com coisas também. Jesus falava com árvores, e você fica com receio de conversar com plantas. Olha o que o texto diz. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Ele falou alto. Jesus não falou cochichando. Jesus falou para os discípulos ouvirem. Jesus, ele declarou. Fale também você com as coisas. Fale com a doença, fale com o tumor, fale com o problema, fale com os demônios. Você vai sair da minha frente em nome de Jesus. Ordena para o seu monte, fale para o seu monte, libere a palavra. Você está vendo? Eu não estou falando nada novo nessa noite. Já ensinei sobre isso aqui diversas vezes. Você já aprendeu sobre isso aqui na Universidade do Discípulo. Você já leu sobre livros ensinando sobre esse princípio. Não há nada novo, mas nós temos que lembrar sobre isso constantemente. Por quê? Porque há um poder quando nós liberamos e confessamos a palavra de Deus. Você crê e fala, você crê e fala, você crê e fala, você crê e fala, e você muda as circunstâncias que estão ao seu redor. Fale ao monte, fale ao obstáculo, fale ao problema, fale à circunstância, fale à dor, fale ao desemprego, fale à doença, fale aos sintomas que estão no seu corpo. Fale com as coisas. Eu criei, por isso falei. Essa é a maneira bíblica de liberarmos fé, de acordo com o ensino do Novo Testamento. Amém, queridos? Eu quero encerrar dizendo algo importante para você. Nós estamos em meio de uma crise. Crise ética, crise política, crise econômica. 13 milhões de desempregados nesse país. Mas você é aquele que tem o espírito da fé. Talvez hoje você está desempregado. Talvez o monte que está na sua frente é o monte do desemprego. Creia e fale: eu vou ter um emprego melhor do que eu tinha antes. Você que é empresário, está passando por dificuldades, o mercado parece estar parado. Creia e fale. Fale indo para o trabalho, fale no trabalho. Essas máquinas vão trabalhar loucamente daqui a uns dias, porque o Senhor vai nos fazer prosperar. Fala, declare, fale a palavra. Sabe, para servir a Deus, você precisa andar com Deus. E quando você anda com Deus, você aprende a ter um novo estilo de vida. Eu aprendi isso. A sua visão tem que ser uma visão de fé. A sua visão tem que ser uma visão profética. Você necessita que Deus abra os seus olhos para que você passe a enxergar as coisas como Ele enxerga. Você precisa ver como Deus vê. E se você passar a ver como Deus enxerga, você vai enxergar a manifestação do poder de Deus ao seu redor. Preste atenção que o que eu vou falar agora pode mudar a sua vida completamente. É um novo estilo de vida que você precisa passar a ter. Acredite em mim, você escolhe a maneira como você enxerga as coisas. Você escolhe a maneira como você vê.
Você escolhe a ótica como você enxerga as circunstâncias. Ou você enxerga por uma ótica natural, ou você enxerga por uma ótica espiritual. Se você enxergar por uma ótica natural, você estará cheio de incredulidade e desânimo. Mas se você enxergar pelo Espírito, você estará cheio de ousadia, de confiança e de ânimo. O que eu quero dizer com isso? Recentemente, nós estudamos a igreja de Corinto aqui, em 21 dias de jejum e de oração. E você aprendeu as características dessa igreja. Uma igreja que você já ouviu tantas vezes, tinha diversos problemas nela. Havia ali irmãos que se embriagavam com a ceia, como você sabe. Havia ali um jovem que mantinha relação sexual com a mulher do seu pai. Havia naquela igreja pessoas que tinham problemas entre elas e iam resolver os seus problemas nos tribunais seculares. Havia um grupo naquela igreja que não acreditava na doutrina da ressurreição de Cristo. Havia irmãos naquela igreja que se batizavam por pessoas que já haviam morrido. Você olha para a nossa igreja e enxerga uma série de defeitos e deficiências, você fica desmotivado. Você precisa estudar um pouco mais a carta de 1 Coríntios. Você olha para a sua célula e não enxerga a célula ideal, você deveria estudar mais sobre as células na igreja de Corinto. Porque de fato era uma igreja que tinha diversos problemas e tudo quanto é tipo de confusão no meio deles. Um povo completamente dividido. Se eu fosse pastor nessa igreja, eu me imagino no lugar do apóstolo Paulo. Eu acho que eu seria tomado por um zelo apostólico. Como que você acha que eu ia começar a carta? Pedro, chamado para ser apóstolo, e o irmão Sóstenes, graça e paz. Temos muito que conversar à igreja de Corinto. Aliás, eu nem sei se eu posso chamar vocês de igreja. Eu estou duvidando se realmente vocês se converteram. Eu estou duvidando se realmente vocês nasceram de novo. Se verdadeiramente vocês tiveram uma experiência com Cristo, acredite em mim, se a igreja de Corinto existisse hoje, ela estaria direto nos noticiários, nos jornais, porque era uma igreja que tinha muitos problemas. Só que Paulo era um homem que andava com Deus. Por isso Paulo enxergava como Deus enxerga. Olha como Paulo inicia a carta, 1 Coríntios capítulo 1, abra lá comigo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo diz o quê? Estou muito triste com vocês, estou irritado com vocês, estou me sentindo como um pastor fracassado no ministério por causa de vocês. Eu estou me sentindo derrotado. É assim que ele começa? Não, olha o que ele diz no verso 4: sempre dou graças a Deus por vós. Paulo está dizendo: obrigado, Jesus, por essa igreja maravilhosa. Obrigado, Jesus, pelos Coríntios. Obrigado porque essa igreja existe. Obrigado, eu sei que eles ficaram embriagados no domingo passado, mas aleluia, Senhor, eu sei que o Senhor continua amando esses irmãos. Tem motivo de dar graças por essa igreja? Não. Olhando pelos olhos naturais, não. Mas sabe por que Paulo deu graças por essa igreja? Porque Paulo não enxergava essa igreja do ponto de vista natural. Paulo enxergava essa igreja pela ótica do Espírito. Paulo enxergava a igreja como Deus enxergava. Verso 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Não, você não está aqui comigo não. Nem parece que Paulo está se referindo à mesma igreja. Ele está dizendo: olha, vocês são um povo que tem muita palavra, vocês são um povo que tem muita revelação, vocês são um povo que tem muito conhecimento bíblico, vocês conhecem muito da Bíblia. E olha, ele diz em seguida no verso 6:
assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Olha, eu olho para vocês e eu vejo Jesus em vocês. Eu olho para vocês e eu vejo o testemunho de Cristo sendo confirmado em vocês. Vocês estão mostrando que verdadeiramente vocês são crentes. Vocês são abençoados demais, Paulo está dizendo. Verso 8, verso 7, de maneira que nenhum dom falta entre vocês, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9 diz: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: fiel é Deus, porque Ele começou a boa obra em vossas vidas, e Ele mesmo a completará até o dia de Cristo. Só que tem irmão que chega para mim e diz: pastor, você está enganado, você acha que essa igreja é uma coisa, mas ela é outra. Você vive falando por aí que essa igreja é cheia de células fortes, mas aqui está cheio de célula fraca, aqui está cheio de célula que não multiplica. Eu fico ouvindo e rejeitando, no nome de Jesus, porque eu penso: essa igreja é abençoada, essa igreja, os céus estão abertos sobre ela. Não, essa igreja tem células fortes, frutíferas, multiplicadoras, células conquistadoras, células que se espalharão como um santo fermento por essa cidade. Em cada rua, em cada bairro haverá uma célula como um foco de avivamento, de mover de Deus. Não, eu vejo milagres, eu vejo manifestação da glória, eu vejo curas, eu vejo sinais. Aí alguém fala: você é louco, porque tem que ser louco para agir assim. Mas talvez o nosso estilo de vida é louco mesmo. Nós não somos desse mundo, nós somos daqueles que têm o espírito da fé. Nós cremos e falamos, nós cremos e falamos. A verdade não é o que você vê, a verdade é o que Deus diz. Então pare de falar mal da sua igreja, fale o que Deus diz a respeito dela. Pare de falar mal da sua célula, fale o que Deus está falando a respeito da sua célula. Pare de falar mal daquele irmãozinho que pega no seu pé, que eu sei que fala igual pobre na chuva. Fale o que Deus diz a respeito dele. Fale, porque a fé contagia. A verdade é o que Deus diz. Eu nunca vi nenhum pastor prosperar que enxerga a sua igreja de forma negativa. Eu nunca vi um líder de célula prosperar enxergando os membros da sua célula, os seus discípulos, de forma negativa. O líder que prospera é o líder que fala: Deus, eu te dou graças pela minha célula. Pai, eu te dou graças por esses discípulos que o Senhor me deu. Pai, eu te agradeço por cada irmão desses que o Senhor plantou na minha vida. Senhor, são homens e mulheres favorecidos, muito abençoados, cheios da tua graça. Tem alguém aqui comigo? Cadê as irmãs aqui? Levanta a sua mão, irmã. Você precisa dizer sobre o seu marido: Senhor, eu te dou graças, porque o meu marido é um homem de Deus. Você que é solteira, vai tomando posse aí. Meu marido é um servo do Deus Altíssimo. Mas o cara tá lá bêbado, cambaleando, caído no chão. O seu vizinho fala: essa mulher é louca, o pastor dela é louco, que ensinou isso para ela. É uma igreja de loucos. Não importa, resolva concordar com aquilo que Deus está falando a respeito dele. Coloque as palavras de Deus na sua boca. Trate-os como Deus trata. Quando eu encontro um irmão, não interessa o que ele já fez, o que ele já aprontou comigo, eu trato ele como servo e serva de Deus, como ministro e ministra de Deus, com dignidade. E muitos irmãos correspondem e dizem: ah, pastor, você enxerga coisas em mim que eu não enxergo. Ah, pastor, você acredita mais em mim do que eu acredito. Preste atenção, eu aprendi isso há 8 anos atrás. Eu pregava nessa igreja em cultos com 5 pessoas, mas toda reunião eu começava dizendo: eu quero pedir para essa grande multidão se colocar de pé. As pessoas não entendiam, falavam: tadinho desse menino. Eu dizia: eu quero pedir para essa grande multidão se colocar de pé, porque
eu estava vendo Deus levantar um exército diante dos meus olhos. Eu vou te dizer, isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Deus está mandando falar aqui com as mulheres. O diabo faz com que você olhe o seu marido como um nada. O diabo faz com que você olhe o seu marido como um ninguém. O diabo faz com que você olhe o seu marido como um verme, mas Deus quer que você enxergue ele como um gigante na fé. E conforme você vê, você fala. E as palavras que saem da sua boca são sementes, sementes poderosas em Deus, que no devido tempo elas vão germinar e vão frutificar. Favorecido sou.